você mesmo. Você sabe a hora que tá numa conversa rolando e tá na hora de mudar de assunto? Porque você sabe onde aquilo vai chegar? Sabe ou não? Fica aqui comigo. Eu sou Carlos Carrara desse assunto que a gente vai falar hoje. A gente vai ler um texto e depois a gente vai colocar algumas reflexões, eu e você, sobre esse texto que a gente leu. Tá bom? Bom, o texto que eu tenho hoje é do site da claudiamatarazzo.com.br. E aqui tem o Cláudia Matarazzo Sem Frescura, onde o título é Como Mudar um Assunto Gentilmente. Ele foi publicado em 15 de setembro de 2023. Então tem aqui o início de uma imagem, né, uma primeira imagem, parece uma pintura, né, onde tem três pessoas aqui, né, conversando, assim, me parecem pessoas de certa idade. Enfim, um texto, uma imagem muito bonita, né? E aí aqui começa o nosso texto. Vamos lá. Isso nem sempre é possível quando você está lidando com alguém que não entende dicas úteis. Confirmar e direcionar. Se alguém começa a falar sobre algo que não quer comentar, uma simples mudança para um tema completamente diferente deveria resolver. A maioria das pessoas entenderá o que você está fazendo e o acompanhará. Uma das melhores maneiras de direcionar uma conversa é elogiar a pessoa por algo que está apenas ligeiramente relacionado ao tópico. Aí tem uma outra imagem, né, de pessoas assim observando algo que está acontecendo próximo. Continuando o texto. Use uma palavra ou frase para segmentar em uma discussão diferente. Às vezes as pessoas começam a falar sobre coisas que você não está interessado ou que não conhece, e você não tem nada para contribuir. É verdade. Isso pode se tornar bastante desconfortável e você tem uma escolha. Você pode ouvi-los sem parar ou procurar uma abertura para mudar para outra coisa. Aproveite uma palavra ou frase que ofereça uma oportunidade para mudar de assunto. Seja direto. Há momentos em que as pessoas não deixam de lado um tópico desagradável ou tóxico. Não importa quão óbvio você seja em sua tentativa de mudar, você precisa fazer algo mais direto para que eles se toquem. Fale que aquele assunto te incomoda muito e que quer mudar o rumo da conversa. Simples assim. Aí tem uma outra imagem de algumas pessoas aqui tomando um café conversando, né? Desculpe-se. Mesmo você sendo a pessoa mais diplomática do mundo, há algumas pessoas que se interessam por assuntos que você não queira discutir. Em vez de discutir ou ficar constrangido, olhe em volta e diga que precisa encontrar o banheiro ou qualquer outra coisa. E se depois dessa ausência, fuga, que você decidir voltar para a mesma pessoa, venha armado com outro tópico. Felizmente, a pessoa terá esquecido o tópico desconfortável ou perceberá que aquele não está aberto para discussão. E se nem adiantar, apenas diga: sinto muito, mas eu realmente preciso ir agora. Outro ponto. Me parece dicas aqui, né? Esteja preparado. Uma das melhores maneiras de lidar com assuntos desconfortáveis é estar preparado para com uma lista de temas que você não se importa em discutir. Algumas ideias de assuntos como os quais a maioria das pessoas não tem problemas em discutir. Um, é uma lista, são 5 tópicos, né? Mudanças no clima. 2, interessante isso aqui, hein? 2, equipes esportivas locais, a menos que haja algum rival obstinado que possa entrar em uma discussão. 3, séries ou filmes. Séries e filmes já me salvou muito já. 4, restaurantes favoritos. 5, melhores pontos de férias para solteiros, casais ou famílias. Experimente usar essas dicas e depois me conte. Muito legal esse texto de Cláudia Matarazzo. Um abraço, Cláudia. Cláudia, então, é jornalista. Aqui tem uma foto dela, né? Jornalista, especialista em etiqueta e comportamento. Viaja por todo o Brasil, ministrando palestras e workshops nas áreas de comportamento. Autora de 18 livros, uau, sobre comportamento, moda e inclusão social. Ganhou o Prêmio Abril de Jornalismo. Um abraço. Beijão pra você, Cláudia.
Que texto e pílulas interessantíssimas que você dividiu aqui, que a gente pôde ler e, né, aprender aqui com você. Excelente. Galera, quais são os meus 2 centavos de contribuição e o porquê o propósito desse vídeo hoje? A cada 2 anos a gente chega num assunto, num tema de política, eleições. Né? Política é uma coisa diária, né? Mas assim, a gente fala de eleições, e as eleições, pelos efeitos das redes sociais, né? E pela polarização que existe não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, predominantemente no mundo todo, você tem assuntos, realmente as pessoas, dependendo do fórum, do local onde essas pessoas estão, do encontro, se é um almoço, se é um jantar, se é no espaço de café da empresa, elas simplesmente não querem mais tocar nesse assunto porque isso acabou com os anos recentes criando feridas, inimizades, onde não precisava ter isso, né? Enfim, pelo efeito de polarização. Então, esse texto, eu estou usando como exemplo esse tema de eleição, onde realmente às vezes a gente se coloca em algumas situações que a gente não quer conversar sobre aquele assunto, a gente simplesmente quer mudar a pauta, sair daquele lugar, e às vezes não dá. Não dá, às vezes você gosta da pessoa, você quer continuar naquele ritmo, conversando e coisa e tal. Geralmente são assuntos mais espinhosos, né? Assim, né? Mais delicados de lidar. Política, eleição, religiosidade, valores, crenças e valores pessoais, onde você não vai. Dificilmente você vai ter margem de negociar, né? Ou ceder alguma opinião sua, né? Algum valor que você tem. Enfim, e isso a história tem nos mostrado que continuar nessa conversa acaba gerando muito mais efeitos colaterais negativos do que aquele ambiente ali entrar num consenso sobre um determinado assunto, né? O cara que torce por time verde tá conversando com o cara que torce por time verde, preto e branco, né? Eles dificilmente, dependendo do assunto, eles vão entrar num consenso de qual que é o melhor time, né? A gente sabe muito bem disso. A história nos mostrou disso e as relações sociais também, né? Então, eu acho que, como o título do vídeo, a ideia é exatamente essa. Você sabe a hora que você tem que dar aquela mudada, sair daquele assunto e coisa e tal. E eu achei esse texto muito interessante porque as dicas são dicas muito eficientes, elas funcionam. Né? Com certeza, a gente, antes desse texto, antes de existir esse texto, né, e antes de ter a gente aqui conversando, a gente já usou alguma delas e eu faço questão de sempre repassar. Eu faço questão de repassar porque elas são muito boas, né? Então, assim, a gente redireciona a conversa em algum trecho que a gente estava conversando, que a gente estava naquele momento conversando. A gente pega um recorte, né, de alguma coisa que a gente consegue dominar e de algo que não seja um tema espinhento e leva e direciona esse assunto para uma outra pauta, né? É, que é exatamente aí tem uma continuação, né? Aqui das palavras ou frases para a gente segmentar nessa conversa e levar lá para outro assunto, né? E ser direto, né? Realmente falar que não dá, não vai rolar aquela conversa. A gente não pode continuar, né? Isso sim pode acontecer, dependendo do ambiente e da pessoa com quem a gente estiver conversando. Eu acho que faz todo sentido simplesmente falar de uma forma sempre educada, respeitosa, né? Num bom tom ali que você não tá afim de continuar conversando sobre aquilo, né? Pede desculpa, né? E vai circular, volta para sua mesa, vai até um outro ambiente ali da festa, do churrasco, do almoço, onde vocês estão, vai ao toalete, né? E quando você voltar, depois já vai pensando em alguma coisa onde você possa plugar e mudar o rumo da prosa, né? E esteja preparado.
esteja preparado para assuntos. Isso aqui eu faço muito. Isso aqui eu faço muito. Onde a gente sempre tem uma carta na manga de assuntos, dependendo, principalmente em lugares onde a gente não sabe que a gente vai encontrar, né? O tipo de pessoa, a, qual que é qual que é a predominância de pauta que vai ter naquele espaço, né? Enquanto a gente vai passar no almoço, no jantar, num evento, num congresso, numa festa de aniversário, num casamento. A gente não sabe, nem sempre a gente faz parte da maioria que está ali naquele espaço, né? Naquele grupo social. E aí a gente tem que ir mais ou menos com umas coisas meio preparadas. Eu tava falando assim, eu tava falando de série e filme já me salvou muito tanto para mudar de assuntos, né? Quando eu via que aquele assunto, aquela conversa não ia dar em nada, ou então podia gerar algum atrito, ou então, às vezes, para usar a favor, o contrário, né? Para poder a gente conseguir estreitar e criar uma conexão para poder desenvolver algum assunto. E aí depois você vai desdobrando, né? É, é, a gente, a gente não precisa ser melhor amigo de todo mundo, né? Mas a gente tem que ter no mínimo de um convívio, de uma relação social saudável e saber o que conversar daquele ambiente que a gente tá, né? Com aquela pessoa e etc. Eu acho que vale. Aqui eu achei muito legal esse tema, né? Aqui, para quem é de São Paulo, a mudança de clima é a mais famosa, né? É, é, dicas de tendências de campeonato que estão rolando, Copa do Mundo, Olimpíadas, né, essas coisas assim, de não falar especificamente de um país, de um jogador, mas falar assim do conjunto da obra, né, séries e filmes, né, restaurantes favoritos me ajuda bastante nas conversas, assim, quando eu percebo que ela está sendo mais espinhosa. E aí, geralmente, eu derivo para os produtos ou pratos, né, daqueles restaurantes. Isso me dá uma dica valiosa, hein? E aqui, pontos de férias, né? Lugares que, sem ostentar, sempre fazendo uma leitura do ambiente que a gente tá. Isso é importante também porque pode soar uma prepotência, né? Nossa, né? Só falando de viagem. Tem um vídeo super interessante do Ariano Suassuna, né? Que um imortal esse cara e um super intelectual, querido e muito divertido. E aí tem um vídeo que é muito famoso dele, onde ele fala que ele vai para um evento, né, para um jantar, e acaba encontrando uma mulher que a primeira pergunta que ela se apresentava e a primeira pergunta que ela fazia era se essa pessoa tinha ido à Disney ou não, né? E isso, lógico, tem toda uma narrativa por trás, né? E a forma como ele coloca isso é muito divertido, né? E o Ariano Suassuna foi uma pessoa que, né, sempre usou, né, transporte de ônibus ou de carro, né, por uma série de questões ali de segurança que ele falava, né? E salvo engano, ele não chegou a sair do país, né? Foi um imortal, né, da, da literatura, mas uma pessoa que ele acabou entrando dentro daquele ambiente e ele observou, ele achou muito curioso, né, que onde ele estava tinha essa pessoa, que eu não me recordo se era anfitriã ou não, onde ela, logo após se apresentar, já ia com essa pergunta, que era uma pergunta muito invasiva, né, se essa pessoa, dentro daquele contexto, né, se a pessoa já tinha ido à Disney ou não, né? Não tinha nenhuma uma introdução. E ele brinca que ele dividia, essa pessoa dividia a humanidade entre as pessoas que tinham ido à Disney e não tinham ido à Disney. Então é uma leitura muito. É uma sátira, né? Ficou uma coisa leve pelo, pela a forma como ele narra, mas tem muito ambiente onde a gente vai acaba acontecendo isso. As pessoas acabam taxando a gente por perguntando do cargo, perguntando onde o bairro que mora, onde mora,
quanto tempo mora, quantas vezes já viajou, e aí você percebe que você fica um pouco assim, é tudo muito invasivo, né? A pessoa não quer não tem um interesse genuíno em saber as respostas. Ela está te classificando, ela está te categorizando. E isso que é muito deselegante, isso é de mau gosto, é mal educado, né? Então, isso pode ser um ponto, inclusive, até de mudança de sair de assunto, ir para uma outra roda de conversa e etc. E etc. Tá bom? Nem todas as respostas precisam ser respondidas, muito menos de pessoas que a gente não conhece, né? E do ambiente que a gente tá. Então, fala que vai olhar o seu filho, fala que você esqueceu uma coisa no carro, que você deixou o celular em cima da mesa, dá uma volta ali e deixa a pessoa achar outro sortudo para poder conversar com ela, tá bom? E sempre de uma forma educada e muito gentil. Então é isso. Se eu cheguei até aqui, se você chegou até aqui, chegamos. Curte, comenta, compartilha. Manda esse vídeo para uma pessoa que você gosta, que tá precisando de dicas como essa, que vocês passaram aí um perrengue recente. Manda esse vídeo também, que pode ser umas dicas legais para essa pessoa se sentir melhor e sair melhor nas próximas interações, tá bom? Um abração para você, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.